Está começando 98 Talks. Começa agora 98 Talks, uma conexão direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. É porque vocês não podem ver, vocês são privados de ver aquilo que acontece nos bastidores desse 98 Talks que está entrando no ar agora. Um resumo do dia com muita informação e opinião, sempre no oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Olha, acesse aí distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br. Na produção do Talks, Vitor Duarte, você acompanha as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo no nosso portal 98live.com.br. Lá também tem a aba chat. Estamos conectados à Rede Mais, afiliada à Record TV em mais de 200 municípios no interior do estado. Então é Rede 98 com 98 FM, 98 Live, 198, 698, os nossos aplicativos na Google Play, na Apple Store e também a Rede Mais HD, Varginha, no sul de Minas, é a sede que transmite todo esse sinal, Juiz de Fora, na Zona da Mata, e Montes Claros, no norte de Minas. Você pode participar conosco também pelas nossas redes sociais, @Rede98 Oficial e @RedeMaisHD. Pode também pelo WhatsApp, tá? 31 993169898 é o nosso WhatsApp, claro, 31 993169898. Eu vou hoje pela ordem alfabética e começo cumprimentando ele, que nas chamadas da escola devia ser sempre um dos primeiros a dizer presente. Antônio Claré Júnior, boa noite. Boa noite, Paulo Leite, boa noite, Luiz Fernando Rocha, Rodrigo Carneiro, todos que nos acompanham aqui no 98 Talks. De fato, eu era sempre um dos primeiros na chamada e um dos últimos na fila, né? Que eu sempre fui um dos mais altos da sala. Então, é isso aí, você acertou. O Luiz Fernando sempre no meio, né, da chamada, era o Luiz Fernando Rocha, está aí. Ele já era um pequeno ogro na escola, já dificultava um pouco a relação com seus colegas, mas ele evoluiu. E porque evoluiu, está conosco agora nesse time de Talkers. É um prazer enorme te cumprimentar. Meu amigo de muito tempo de trabalho, Luiz Fernando Rocha, boa noite. Boa noite, Paulo, Claré, Rodrigo. Evolui nada, Paulo. Evolui nada, não tem esse negócio de evolução por esse lado aí, não. A minha evolução foi intelectual só. A evolução comportamental, não. Agora, tinha esse negócio de ogro, não. Eu transitava bem por todas as turmas. Não sei se porque todo mundo tinha medo de mim ou se porque era legal mesmo. Um que tocava terror, eu tenho certeza que tocava terror, até porque ficava no fim da chamada, a letra R está lá para o fim, e ele ficava infernizando os professores até que chegasse o nome dele. E aí ele não continuava, ele não parava de infernizar os professores, mas respondia presente. Boa noite, Rodrigo Carneiro. Boa noite, povo bonito por dentro. Boa noite a nossa audiência maravilhosa. E vou te falar, viu, Paulo? Realmente eu fui uma pessoa que dei trabalho, mas sempre tive muito orgulho de todos os meus trabalhos que eu dei na escola, porque criança saudável é aquela que dá trabalho. Eu acho que eu tive saúde extra. Fui expulso de alguns colégios, eu era uma criança que aprontava mesmo, mas depois criei juízo, virei uma pessoa séria. Enfim, momentos que marcam para a vida inteira. A escola, essa época, principalmente, né, no comecinho, assim, até a 8ª série, assim, é bem divertido. A gente não tem muito compromisso com nada, não, né? O Paulo, inclusive, já que o Rodrigo se mostrou um bagunceiro quando criança, eu quero dividir com vocês aqui, com a nossa audiência, um fato que aconteceu comigo quando eu era criança, que me marca até hoje. Eu era um menino bonzinho, né? Era aquele menino que sentava na frente, respondia tudo certinho. E um dia eu me senti bastante rebelde, como o Ciro Gomes se apresenta, né, rebelde nessa campanha eleitoral, e falei, não vou responder presente, vou responder presuntada, porque os bagunceiros faziam isso. E quase fui expulso do colégio pela única vez que respondi presuntada. Isso me marca até hoje, ou seja, pense 2 vezes antes de sair da linha. E até hoje você não pode ver um produto da Sadia que você sente-se mal. Mas a vida é isso mesmo. Distribuir Higiene é o nosso patrocinador aqui no Talk. Se cuidar da higiene, a desinfecção do seu negócio é essencial. Ninguém vai para um hospital, numa clínica, numa indústria, num hotel, se a limpeza não estiver em dia. Por isso, conte com quem é especialista em produtos e soluções inovadoras, une alta performance, economia.
Estou falando da Distribuir Higiene, uma indústria que tem distribuição em 7 estados. É só você acessar aí, e de qualquer canto do Brasil você pode acessar distribuirhigiene.com.br. O Ministério do Trabalho e Previdência foi o principal atingido em termos nominais pelos vetos do presidente Jair Bolsonaro no orçamento de 2022. Uma tesourada de 1 bilhão e 5 milhões de reais, de um total pedido de 3 bilhões 184 milhões de reais. O valor corresponde ainda a quase 1/3 das verbas para este ano, restando 2 bilhões e 35 milhões. Dentro do Ministério, o INSS foi a unidade mais afetada, com a perda de 988 milhões que seriam usados na administração, na gestão e no processamento de dados. Bolsonaro sancionou o orçamento de 2022, manteve a previsão de 1 bilhão e 700 milhões de reais, aquela que ele inicialmente tinha dito em Dubai que seria para as categorias de segurança, mas que a semana passada, pressionado por pessoas próximas, por apoiadores políticos, voltou atrás e disse que não pode assegurar que esse dinheiro será usado para a segurança. O ministro Paulo Guedes, inclusive, alerta para o fato de que outras categorias virão num volume muito grande de pedidos. Em relação ao texto que foi aprovado pelo Congresso, Bolsonaro fez um corte de 3 bilhões e 180 milhões. O Ministério da Economia queria 9 bilhões de corte. Bolsonaro cortou 3 bilhões e 180 milhões, 1 bilhão 360 de emendas de comissão e 1 bilhão e 820 milhões em despesas dos ministérios em geral. Detentor de um dos maiores orçamentos do ano, o Ministério da Educação tem em segundo lugar, atrás do trabalho e da Previdência, entre os mais atingidos. As verbas da educação não chegaram nas cifras dos bilhões, mas tiveram aí um corte de quase 740 milhões. E aí eu quero ouvi-los, meus amigos. Quem vai começar? Claro. Todo mundo fugindo de falar, ué, que isso? Eu vou ter que falar e já vou colocar uma pimenta aqui. Pessoal reclamando que reduziu o orçamento, bilhão para cá, milhão para cá, reduziu para o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho nem tinha que existir. Não tinha que existir, não. Peraí. Se você tem os direitos trabalhistas já constitucionais e da CLT, né, a Lei Federal Trabalhista, e você pode buscá-los individualmente ou através de sindicatos, e se você tem um Ministério Público do Trabalho, que também vê as questões dos direitos coletivos, para que Ministério do Trabalho? Vai ter gente aí cheia de tese, mas a verdade é que podia reduzir a zero. Essa é a verdade do Ministério do Trabalho. O custo do Ministério do Trabalho no Brasil, feito a gente já falou várias vezes, é 2 vezes o valor daquilo que é pago hoje pela Justiça do Trabalho pelas empresas. Então, se extinguir e dobrar o valor, e quem custear isso fosse a União, as pessoas que entraram na Justiça ganhariam em dobro e ainda poderia sobrar um troco aí para o Brasil. Eu gosto sempre de falar o seguinte, gente, não significa que você reduzir o orçamento do Ministério do Trabalho, que é um braço do governo federal, não significa que vai ficar desamparado, não. Você continua com os mesmos direitos trabalhistas, você continua com advogados, você continua com sindicato, você continua com o Ministério Público do Trabalho. Não tem nada a ver, não. Isso é só uma forma de gastar o seu dinheiro. E com relação à educação, Paulo, eu vejo muita gente reclamar sobre o investimento em educação no Brasil. Isso é tão mais complexo do que essa frase. A educação no Brasil ela é muito ruim, mas é muito mais complexo solucionar isso do que aumentar investimento. Né? Primeiro você tem que aumentar eficiência. Como? Através de parcerias público-privado. Né? Será que você precisa ter escola pública? Será que não é melhor você pagar, como se fosse uma concessão para uma escola privada, ou dar um voucher, como se fosse um cartão, para que o filho da empregada doméstica estude no mesmo lugar do filho do patrão? Será que essa não é a melhor saída? E vou mais além. Por que a gente focou tanto em curso superior? Hoje temos uma série de doutores analfabetos óbvio, a gente fala analfabeto aqui em tom de ironia e crítica, né? Eles sabem escrever. Mas a gente esqueceu a escola, o ensino fundamental. A gente deixou as pessoas não aprenderem a fazer conta e escrever português, falar certo, mas tem ali um curso superior. Então, a coisa é muito mais complexa do que valor de investimento. Pode chegar batendo. Eu vou fazer coro, até para dar oportunidade para o Luiz Fernando talvez fazer algum tipo de contraponto, que esse acho que é o valor do nosso programa. A gente tem que ter
pluralidade de ideias, eu faço coro a tudo que você disse, reforço a questão da educação, que ela é medida de forma equivocada. Eu acho que ela deveria ser medida pela qualidade, como no caso, Minas Gerais conseguiu, através do índice do IDEB, crescer. Então, isso a gente enxerga que existe uma eficiência, porque ela está melhorando. A partir do momento que você tem um índice que está caindo, você vê que também não adianta, a eficiência ela não é medida apenas pelo número de pessoas, de alunos na escola, e sim também pela qualidade daquilo que eles estão aprendendo. Então, eu acho que o índice do IDEB deveria ser o melhor termômetro para poder justificar ou validar qualquer tipo de investimento ou não. Independente disso, sou favorável também a você trabalhar de forma a transferir para o setor privado o ensino público, no qual você teria mais qualidade, mais eficiência, mais velocidade de crescimento, e aí sim você conseguiria, através de concessões, de regras, de um trabalho muito bem elaborado, tirar da operação do governo algo que não faz o menor sentido para ele operar no dia a dia. Ele poderia ficar apenas com a questão da validação daqueles contratos, se eles estão sendo bem feitos, executados, como eles fazem com o IDEB, eles poderiam fazer isso também no ensino particular, através desses convênios, que era muito mais fácil ele cuidar de uma regulamentação e uma validação do que ficar operando esse ministério e toda essa ineficiência da educação pública, que foi uma grande mentira contada, né? Você falou muito bem a questão de, meu filho conseguiu ser doutor, o outro conseguiu fazer aquilo. Cara, o que tem hoje de médicos mal formados e advogados e doutores que mal conseguem fazer uma conta, porque todo tipo de liberação foi dada, todo tipo de escola conseguiu ser credenciada. É evidente que a gente está falando aqui, não é generalizando o ensino nem de forma alguma, mas sim, tem aí faculdades que não deveriam estar abertas há muito tempo, com a qualidade extremamente questionável. E isso foi feito simplesmente para você chegar numa campanha e ter aí uma manchete bonitinha para implementar e enganar o povo. Eu acho o seguinte, duas coisas separadas, né? Na questão específica do Ministério do Trabalho e Emprego, a existência ou não do Ministério, Rodrigo, é uma política de governo, né? Tem governos que juntam alguns ministérios, tem governos que separam, enfim. Mas o Ministério do Trabalho e Emprego, da forma que ele foi concebido no Brasil, eu acho que é necessário, sim, não para tratar especificamente do trabalho, que isso, se o mercado tiver condições de gerar emprego, vai ter emprego para todo mundo. Mas algumas políticas públicas, que eu entendi hoje, né, do dinheiro que saiu do Ministério do Trabalho e Emprego, foi basicamente dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O Fundo de Amparo ao Trabalhador tem vários programas dentro dele. Então, não dá para pegar isso tudo, pegar esse bolo todo e personalizar na figura de um ministério, né, como se o dinheiro fosse cair nas mãos do ministro para ele usar da forma que ele quisesse. Não, tem várias coisas que são feitas aí, inclusive para estatísticas, né, para a gente entender o que acontece na geração de trabalho e emprego no Brasil, na manutenção dos trabalhos e empregos, que é necessário ter verba para fazer. O corte de verba na educação também, o Rodrigo, me preocupa muito, que não é um corte de verba para o ensino superior, e mesmo se fosse, né? A educação, todo mundo reclama que o problema da educação no Brasil é que você não tem educação básica, que você não tem educação universal, e você vai tirando o dinheiro desse setor sistematicamente, como tem acontecido nos últimos anos. Eu não sei se isso é política desenvolvimentista de um país que quer estar à frente do seu tempo, quer ensinar as pessoas a lidarem com a economia, quer ensinar as pessoas a lidarem com o dinheiro, e ano passado foi cortado 87% da verba do Ministério da Ciência e Tecnologia. O próprio ministro veio a público reclamar do governo federal. Eu acho isso temerário. Os cérebros do Brasil, as grandes inteligências, os caras que estão sendo bem formados, em contraposição ao que vocês disseram aí, que eu não discordo, que acontece realmente, esses cérebros estão fugindo do país, estão indo para fora, para ganhar bolsas de mestrado, bolsas de doutorado em faculdades de fora do país, porque as faculdades aqui não investem em pesquisa. Porque tem uma porrada de faculdade, de escola sucateada, e os caras não conseguem trabalhar. Então, eu acho que estabelecer uma política mais transparente em relação a isso, né, e dizer por que esse dinheiro está sendo... gente, corte no orçamento todo mundo teve. Vai ter corte no orçamento porque a situação do país, as políticas assistenciais dos últimos anos, o aumento do Auxílio Brasil, o auxílio emergencial desses 2 anos de pandemia, tiraram dinheiro do orçamento. Agora, o que eu acho que a gente tem que focar,
5 bilhões de reais para o fundo eleitoral, 144% de aumento em relação às últimas eleições. 16 bilhões e meio de reais para emendas parlamentares no Congresso. 1 bilhão para o fundo partidário. O PSL recebeu ano passado quase 105 milhões de reais. O Partido dos Trabalhadores, o PT, recebeu quase 90 milhões de reais. Esse dinheiro está financiando o que nesses partidos? Eu preferia ver esse dinheiro na mão dos ministérios e dos setores desses ministérios que trabalham políticas públicas para a população, sinceramente. Eu queria só fazer uma pincelada, só porque dentro desse assunto, para a gente não perder, primeiro lembrar aqui que o Vitor até nos lembrou aqui que esse Ministério do Trabalho nem existia, né? Voltou para acomodar o Onix, né? É a minha primeira observação, inclusive, aqui que eu quero fazer, mas vamos lá. Então eu volto para você, mas deixa eu só falar da questão do valor para a educação. A gente está falando aqui sobre a importância da educação básica, muito mais do que o superior. O superior é coisa do Lula, de aparecer, de falar que formou não sei quantos doutores. Aí eu te pergunto, Rodrigo Carneiro aqui, o primeiro Rodrigo Carneiro, você sabe, Rodrigo, que o sistema referência no mundo de educação é a Coreia do Sul. Para cada R$1 investido na escola, no ensino básico, sabe quanto que se investe no superior na Coreia do Sul? Não. R$1. É 1 e 1. Tá? Aí você pega aqui, por exemplo, Estados Unidos, é mais ou menos 1 e 2. Ou seja, R$1 no básico, 2 no superior. Sabe quanto que é o Brasil? R$4. R$4. Ou seja, a gente valoriza muito mais 2 milhões de universitários do que 40 milhões de crianças. A gente gasta 4 vezes mais com 2 milhões de universitários do que com 40 milhões de crianças. Não vai dar certo, tem tudo para dar errado. E aí, Claré, só para poder fechar, porque o Luiz, na hora que você pontuou, Luiz, ficou parecendo que eu e o Claré, a gente estava falando que não teria problema você fazer o corte. É evidente que a gente acha sim que tem problema. Só que a gente está levantando uma pauta sobre a eficiência da forma como é gasto, que deveria... O que adianta você ter dinheiro para um ministério no qual ele não busca uma eficiência? Então, só para deixar mais claro para a audiência, caso tenha parecido isso, de forma alguma, qualquer corte para esse ministério, no questão do Ministério do Trabalho, é questionável sim, da educação de forma alguma. Acho que deveria ter sido muito mais bem elaborado aí esses planos de educação no Brasil que sempre engatinham em pautas eleitoreiras. E também a questão de, mesmo com a informação que eu estou dando aqui, eu sou contra corte de investimento em educação. Isso aí, gente, acho que todos nós aqui do Talks concordamos. Mas não custa lembrar que o Brasil hoje investe aí mais de 6% do PIB com educação, enquanto Estados Unidos é menos disso, é 5%, Chile é 4%. Então, assim, não é que o Brasil gasta pouco com educação, não. É ineficiente. Bom, vamos lá, deixa eu fazer algumas observações aqui. Primeiro, em 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro tomou posse, ele extinguiu o Ministério do Trabalho e deu 3 parcelamentos a ele. O trabalho foi para educação, para economia e para cidadania, 2 segmentos, para economia e para cidadania. Uma parte ficou no Ministério da Economia e a parte da Previdência foi para o Ministério da Cidadania. Mas, para acomodar o Onyx Lorenzoni, que estava sem função, ele recriou o Ministério do Trabalho. Portanto, o Ministério do Trabalho tinha sido, sim, extinto, mas o próprio presidente Bolsonaro, para dar abrigo ao Onyx Lorenzoni, recriou o Ministério do Trabalho. Vão fazer justiça disso. Eu também acho que o dinheiro gasto com o Ministério do Trabalho é injustificado, porque eu acho que o Ministério do Trabalho é pouco produtivo no sentido de desenvolver melhor ambiente de trabalho, melhor ambiente de emprego para os trabalhadores no Brasil, que esta deveria ser a função quase que econômica do Ministério do Trabalho. Mas não é. O Ministério do Trabalho é um balaio de gatos, fica lá um monte de gente que fica operando um sistema inócuo, um sistema improdutivo. Essa é a minha opinião. Queria fazer uma correção, Claré, com relação ao que você disse sobre a obsessão ao ensino superior, porque a obsessão do ensino superior começa no governo militar. No governo militar começam as criações das grandes universidades privadas no Brasil e uma obsessão por encher essas universidades privadas. O governo Lula fez inclusões para conseguir obter números nos organismos internacionais, que também é vergonhoso. Tanto a ação dos militares em encher faculdades particulares, que foi o que foi feito no governo militar, nos governos militares, quanto a ação do governo Lula de encher mais ainda essas faculdades para conseguir números
no exterior e ter uma baixíssima qualidade dos formados ou dos formandos, as duas são absolutamente negativas para o processo de educação. E, colaborando com o que disse o meu amigo Antônio Claré, 2 dados que eu levantei na hora que eu vi essa matéria. Na Alemanha, menos da metade dos profissionais de alto nível tem nível superior. A maior parte dos profissionais de alto nível na Alemanha tem nível técnico. Vou dar um exemplo para você. Um diretor de uma empresa e um técnico especializado no Brasil tem uma diferença salarial de quase 120 vezes. E na Alemanha, essa diferença salarial, e eu fiz essa consulta agora à tarde, na Alemanha essa diferença salarial é de 12 vezes. Então, um diretor e uma pessoa de nível técnico, o salário é muito, muito menos significativo em distância do que é no Brasil. No Brasil é um absurdo. Você pega o nível técnico e represa a pequenos salários e dá àqueles que têm nível superior, provas e títulos, 4, 5, 6 formações acadêmicas de que não valem porcaria nenhuma, dão a eles um salário altíssimo, às vezes sem nenhuma qualificação, às vezes só pelas provas e títulos que eles apresentam. Só para acabar, vídeos concursos públicos brasileiros. Paulo, na Suécia, a pessoa que é o gari e o médico, eles têm um salário muito próximos um dos 7 outros. vezes. Então, eu já fiz esse levantamento. Exato. Então, assim, a gente fica criando alguns mitos e algumas mentiras no Brasil que vão se repetindo pelos políticos e que chega lá na ponta final, no povão, e eles interpretam de uma forma errada. Como, por exemplo, a criação de bilionários. E aí demoniza, mais uma vez, os empresários. Nossa, não sei quantos bilionários durante a pandemia e tudo. E começa a demonizar os empresários mais uma vez. Só que o problema no mundo não é você fazer bilionários. O problema no mundo é a diferença entre quem era pobre, quantos, antigamente, na faixa de extrema pobreza, quantos eram antes e quanto que é agora. E você vai vendo que durante a evolução de algum tempo para cá, e já tem bastante tempo, que a faixa de extrema pobreza no mundo vem caindo muito consideravelmente, inclusive no Brasil. Então é aí que você começa a fazer as análises. O problema é que a gente pega alguns números soltos, faz o corte, até mesmo uma crítica eu faço a próprios veículos de comunicação nacionais, faz um corte conveniente para criar uma manchete e criar aí aquela polarização entre ricos e pobres, o que é um equívoco. Então, no mundo e no Brasil, a extrema pobreza vem, cada vez que passa, reduzindo. Eu acho que antes era 750 milhões de pessoas, já estamos em 530 milhões. Isso é uma faixa muito grande ainda, porém, você tem que olhar a tendência do gráfico, ela vem reduzindo. Então, o mundo está ficando cada dia que passa mais equilibrado. Para o Brasil chegar nesse caminho, primeiro a gente precisa parar de contar mentira para as pessoas e fazer o corte da forma correta sobre vamos se transformar numa grande potência fazendo universidades? Não. Temos que investir em outra ponta que faz mais sentido por conta da gente ter uma formação profissional técnica baixíssima, de baixíssima qualidade no Brasil. Então é aí que você começa a recuperar a economia, trazendo competitividade, gerando valor agregado e tudo mais. Uma coisa importante aqui para deixar claro, eu disse exatamente a mesma coisa, tá? Os níveis técnicos são muito mais transformadores em relação à economia e o desenvolvimento do país do que os níveis superiores. E aqui nós estamos falando em 4 pessoas que têm nível superior. Então, só para ver como é que é. Paulo, principalmente porque o nível técnico ele é acessível. As escolas de nível, graças ao sistema, por exemplo, do Sebrae, do Senai, da FIENG, etc., o sistema S, ele torna esse ensino técnico muito acessível porque abre muitas portas. Não tem dúvida disso. Foi exatamente isso que eu falei, Rodrigo. Eu acho que não cabe essa discussão especificamente do corte do Ministério da Educação, corte de dinheiro para o Ministério da Educação, para o ensino superior, porque eu acho que esse dinheiro não tem que ir para lá. Esse dinheiro tem que estar sendo investido na educação de base. Foi isso que eu falei, exatamente isso que eu falei, que vocês corroboraram. Só que a gente, da mesma forma como a gente precisa esclarecer as pessoas sobre essa discussão dos bilionários, que eu concordo plenamente com você, não se trata de quem ficou bilionário, se trata do abismo que se aumenta entre quem ficou bilionário e quem não tem o que comer. É isso que é importante. É importante a gente falar, não é o número de bilionários no mundo. A gente tem que falar o seguinte, a diferença entre eles reduziu? Sim, reduziu. Isso aí é transparente, é número. Você vai no Google e faz a sua pesquisa, você vai ver. A gente consegue, cada dia que passa, o mundo está se equilibrando. Está muito longe de um mundo ideal. A diferença ainda é brutal. Mas, meu Deus, a gente tem que
também ter consciência de que as coisas não são resolvidas a um passo de mágica, e leva tempo. Se o gráfico ele é positivo para que cada vez essa diferença fique menor, a gente tem que estar feliz e satisfeito. Agora, como que o Brasil consegue acompanhar essa evolução? Não é fazendo faculdade. Isso é a realidade no mundo inteiro. Por que o Brasil cria-se uma bolha e acredita numa verdade paralela num mundo de Alice? Isso não existe. Pessoa que vende a pauta de que o Lula foi um excelente presidente da República porque ele colocou as pessoas nas faculdades é uma ignorância. O próprio Lula ele foi um operário, foi um técnico de fábrica e dentro da Fiat, de qualquer outra empresa que em setor automotivo, o que você mais vê são oportunidades de trabalho na área da indústria e onde a maior dificuldade deles é de contratação de mão de obra qualificada. Entra sim o Sistema S tentando suprir uma boa demanda nisso, mas que se o governo tivesse boa vontade e pensasse um plano de educação de fato para poder aquecer a economia e fazer a gente sair desse extrativismo e simplesmente fazer venda de commodities e transformar num país de valor agregado, o melhor caminho é investir em mão de obras técnicas e não simplesmente focar na sua publicidade de vamos criar mais faculdades, que se crie mais cursos técnicos. Aí sim a gente vai bater bastante pau. Mais um dado, a indústria automobilística não é mais a indústria que mais emprega nesse país, nem ela, nem o seu ciclo de stakeholders, tá? O agro cresceu muito, né, Paulo? Ela não é mais, o agro cresceu muito, e vou dar um dado para vocês, que esse dado eu tenho domínio absoluto, porque esse dado é de conhecimento de quem tem atividades no agronegócio. A atividade equestre no Brasil emprega 3 vezes mais do que a indústria automobilística e os seus segmentos de fornecedores. 3 vezes mais. São dados da Comissão Nacional do Cavalo, à disposição de quem quiser consultar no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ô Paulo, a pessoa que quer ter hoje um salário de 5, 7 mil reais, até 15 mil reais, ele faz um curso de programação, se dedica, estuda, se empenha bastante, vai receber um salário que muito advogado, muita gente que, médico, doutor, que não consegue chegar nesse valor. E o que ele precisou disso? Fazer um curso técnico de programação. Tem milhões disponíveis com altíssima qualidade, que a pessoa consegue se dedicar, resolver o problema financeiro dela e da família. Então, às vezes, a gente cria umas verdades que eram lá da época, lá do passado, dos nossos pais, que não se reflete mais a realidade do país hoje e do mundo. Então, o pessoal é abrir a cabeça e, infelizmente, a gente tem que melhorar a nossa percepção para que o político também mude o discurso dele. Se a população continuar comprando essas mesmas pautas, dificilmente se torna um país desenvolvido. Então, para se tornar um país desenvolvido, primeiro a gente tem que saber o que a gente quer pedir, porque, de fato, a gente acredita que, como população, a gente está pedindo errado. Eu queria só dar um alerta aqui para quem nos acompanha. Eu estou também no programa, tá, gente? Felizmente não estão me permitindo falar, tentei algumas vezes, mas eu quero avisar aqueles que gostam de mim, que me acompanham, que me mandam mensagem nas redes sociais, que estou aqui presente. O Paulo Leite foi defender os equestres, o Luiz Fernando Rocha foi defender aqueles maníacos por educação, e tá certo. O Rodrigo Carneiro foi defender os bilionários, e agora eu quero só dar uma informação, porque o Paulo Leite disse que começou, né, o foco no curso superior começou no militar, né, eu não sabia, aprendi hoje, achei muito interessante, mas eu queria dar um dado, Paulo, por que eu falo que foi no governo Lula e falo erroneamente, né, você trouxe aí a informação correta. O número de universitários no início do governo Lula era 3 milhões no Brasil todo, e no final era quase 7. E isso com o apoio das universidades privadas, por causa dos programas de financiamento, FIES, por exemplo, que hoje está todo mundo dando o golpe aí, né, deixando de pagar, quer dizer, o governo está falando, não tem que pagar mais, bota no imposto, bota na inflação. Então, por isso que eu tinha essa imagem do governo Lula, mas me parece, então, que iniciou desde do militares. São questões distintas. Eu até pontuei que o Lula também tem responsabilidade por ter superlotado as universidades com essa obsessão dos números dos organismos internacionais, de ser país que tem um grande nível de inclusão no ensino superior, o que é uma falácia, é uma mentira. A mentira é igual a dizer que ele, no último ano de governo dele, saiu e deixou o país sem nenhuma pessoa passando fome. Ora, isso é uma falácia, uma mentira de tamanho tão grande, quer dizer que ele deixa o governo sem ninguém passando fome no Brasil, e nos primeiros anos do governo subsequente da presidente da República que ele indicou, o número de miseráveis aumenta. Então, quer dizer, o que houve aí? Qual foi a mágica que ele fez que a presidente que ele indicou deixou de fazer? Não, a gente tem que começar a falar as coisas de maneira mais clara aqui.
porque senão a gente vai se perder um pouco na discussão. Agora, os militares é que começaram com a obsessão do ensino superior. Por quê? Porque deram um apoio muito grande para o surgimento de universidades particulares, com as criações específicas das secretarias de educação em cada estado, que facilitavam a atividade das universidades particulares. Então, lá no governo militar começou essa coisa de um país que vai para frente, grande, essa megalomania nacionalista que eu nunca consegui entender. Eu não consigo entender megalomania nacionalista. Eu acho um absurdo ser megalômano nacional. Isso é um absurdo tão grande quanto você achar que o mundo todo vai depender entre si de qualquer potência. Agora, só para finalizar, o governo Lula comete esse equívoco por conta dos programas de financiamento, de financiamento estudantil, que o principal deles, o FIES, e prestem atenção, a hora que meterem a mão no FIES, a hora que começarem a investigar o FIES, a árvore em Minas Gerais vai balançar feio. Paulo, tem um site que para poder validar tudo aquilo que eu disse, chama Our World in Data. Ele demonstra que em 2015 existiam 700 milhões de pessoas na extrema pobreza, e agora em 2022 são 520 milhões de pessoas na extrema pobreza. Então a gente teve uma redução gigante de lá para cá. O problema, como eu falei, repito, continua gigante também. 520 milhões de pessoas na extrema pobreza é um problema grande. A gente está falando de nações e nações que não possuem esse tanto de pessoas. Mas importa que o gráfico está cada vez mais favorável a essa desigualdade, e toda vez que alguém apontar para você esses dados de que existem cada vez mais bilionários, lembre-se que o problema não é a pessoa, não é o mundo fazer mais bilionários. O problema são as pessoas e da extrema pobreza estarem cada vez maior quantidade, seja no seu país, na sua cidade, no seu estado e inclusive no mundo. Então esse dado, ele é um dado muito interessante e vale a pena você checar. E repete aí para nós o site, Rodrigo, você que acabou de chegar da Flórida, você está com um inglês bacana aí. Our World, porque ele é trava-língua, né? Our World, que é O-U-R, World, de mundo, in data. Nosso mundo em arquivo. Para falar em português, vamos falar sempre em português. O Rodrigo está parecendo aquele cara do meme. Rodrigo. Our World in data. É legal colocar nas redes sociais depois aí, né? Vou colocar aqui, é interessante, sabe? Porque as pessoas, gente, não só a imprensa, acho que hoje todo mundo virou mídia, né? Todos os influenciadores têm capacidade de gerar conteúdo. Só que a gente faz o corte que lhe convém, né? Então, quando você pega o dado macro, para poder validar aquilo que está sendo dito, ou então que aquela manchete gostaria de te impactar, nossa, não sei quanto o mundo está ficando cada vez mais com bilionários, a impressão que parece que tem cada vez pessoas se enriquecendo mais e outras pessoas ficando cada vez mais pobres. E não é a realidade. O problema não é a desigualdade, gente. A desigualdade ela é natural de qualquer mercado. Ela existe e é isso que faz as pessoas se tornarem competitivas e gerar economia. O problema maior é você ter aí pessoas passando, subsistindo enquanto outras pessoas estão vivendo em palácios. Esse sim é o problema e o mundo demonstra que isso está cada vez menor. Eu queria só concluir dizendo que de nada adiantarão esses diplomas universitários que circulam por aí se a pessoa é analfabeta do próprio idioma, analfabeta de cidadania e analfabeta de conhecimento global. Então, se não tem esses três conhecimentos, o diploma universitário de nada serve, e eu acho que o Brasil devia imediatamente substituir essa obsessão dos diplomas universitários por diplomas de níveis técnicos para a inclusão e formação de mais mão de obra, porque o único jeito de tirar as pessoas da extrema pobreza é dar-lhes o direito de participar do desenvolvimento econômico do país. Sem isso, ninguém sai da extrema pobreza. Não é Auxílio Brasil, não é Bolsa Família, não é o cacete A4. É desenvolvimento econômico gerando oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho e condição de maior sustento das suas famílias. Bom, a hipocrisia é muito interessante, Paulo, porque quando a gente estava no início da pandemia, para usar como exemplo, né? Muita gente falou, a gente tem que fazer igual tal país. Né? Na época, a Inglaterra estava correndo atrás das vacinas. Hoje, a gente tem que fazer igual outro país. A Austrália fechando fronteiras. Mas agora, na hora da educação, ninguém lembra. Vamos fazer igual a Coreia do Sul, vamos fazer igual os Estados Unidos, vamos focar na educação básica e não
na educação, no educação superior, né? As pessoas não querem copiar o que é bom, só no que interessa para elas. Eu adorei o Claré passando aqui no nosso grupo, decupando a linguagem do Our World in Data, para que a gente pudesse falar. Gostei muito. Mas vamos lá, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, suspendeu hoje parte do decreto de Bolsonaro que permitia a construção de empreendimentos considerados de utilidade pública em áreas de cavernas. O magistrado alegou que a norma imprimiu verdadeiro retrocesso na legislação ambiental. Lewandowski analisou uma ação do partido Rede Sustentabilidade, que questionou a mudança nas regras por parte do governo federal, apontando que houve violação do direito ao meio ambiente ecológico. O decreto que foi assinado por Bolsonaro no dia 12 revogou aquela regra que estabelecia que cavernas classificadas com o grau de relevância máximo podem sofrer impactos irreversíveis. Eu gostaria de ouvir, para começar essa nossa conversa, ele, que nas suas redes sociais fez um post a respeito. Claré, por favor. Que satisfação eu ser ouvido hoje, que eu realmente estou sendo deixado de lado. Hoje cara, ele está carente hoje, né, Paulo? Tadinho. Mas você aqui, você quer que pode entregar uma pizza? Só por isso eu vou me esforçar para discordar dele agora. Ótimo. Tá, vamos lá. Mas você não vai discordar, não. Sabe por quê? As pessoas têm que entender primeiro que, gente, eu vou me despir da ideologia. Vamos focar aqui na técnica. Primeiro, ponto 1. Você pode perguntar isso para qualquer especialista em meio ambiente. O Brasil tem das legislações mais restritivas de meio ambiente do mundo. Não fica caindo em papinho, tudo muito livre aqui. É das mais restritivas do mundo. Então, dentro da legislação, você tem decretos. O que é a legislação? Quem faz é o legislativo, e aí o executivo, no caso Bolsonaro, ele faz uma regulamentação, uma adequação dentro da legislação. Então, o que foi proposto nesse decreto, obviamente, se adequa ao que a lei traz, é que você poderia, por questões de utilidade pública, gente, não é qualquer coisa, não. É uma estrada, por exemplo, uma BR que vai facilitar o trânsito, o deslocamento, né, de soja, de milho, enfim. É uma mineração importante ali, às vezes, para gerar algum emprego, extrair, né, aquele minério importante para o desenvolvimento. Tem várias coisas. Quando for de utilidade pública, reconhecido de utilidade pública, aquela caverna, ela pode ser explorada, né? Você pode passar por cima dela ou ao lado, enfim, desde que você compense em outra caverna idêntica, ou seja, você não vai perder aquele hábitat, você vai investir em algo parecido. Agora, o mais importante da história é que é uma regulamentação, né? Não está criando lei não, gente. As pessoas têm mania de achar que presidente cria lei. Está passando por cima. Não, regulamentação está dentro da legislação. Achou ruim? Fala com o seu deputado, fala com o seu senador para criar uma legislação mais restritiva ainda. A gente termina com o Brasil de uma vez, porque já é a legislação mais restritiva de meio ambiente do mundo. Talvez, não vou falar mais, mas dentre as mais restritivas. Agora, uma coisa para ficar na cabeça de todo mundo. Duas coisas que eu queria falar. Primeiro, esse partido Rede, eu já estou percebendo, ele perde no plenário alguma coisa, alguma questão, a questão da legislação, especialmente, que ele queria que fosse mais restritiva, aí ele vai brigar no judiciário, sabe? Ele está judicializando derrotas políticas. Gente, judicializar derrota política, uma vez ou outra, até entendo, se for um negócio... Agora, sempre, tudo eles judicializam. Então, assim, é como se fosse uma segunda instância e não deve ser assim. Quem cria leis é o legislativo. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo é o seguinte, a gente tem que buscar a conservação, não é preservação. Conservar é você explorar as nossas riquezas em um nível sustentável, em um nível que vá manter essas riquezas para as próximas gerações. Não é preservar, não. Senão nós vamos parar aqui e não vamos mais andar. E aí como é que você vai ter emprego? Como é que você vai ter aumento da dignidade? Como é que você vai ter melhorias para o consumidor e para a população como um todo? É isso que eu tinha para falar sobre esse tema. Legislar contra o fundão eleitoral, o STF ele se pronunciou com relação ao fundão eleitoral alguma hora, ou Claré, você me lembra aí, por favor? Na verdade, o Partido Novo ajuizou uma ação relativa a ministra Rosa fundão. Weber pediu explicações a respeito do fundão. Que ainda não ele ainda não se manifestou, ou seja, não dava para Weber já fazer igual o Lewandowski lá e cancelar já de uma vez, né? Não tem desculpa. Porque a gente vê que existe também, vai parecer que eu sou agora antiambientalista, mas existe sim
uma ditadura ambiental no Brasil transvertida de política ambiental, que não era, de fato, uma política ambiental pensando nem no meio ambiente e muito menos na economia. É uma política ambiental politizada, uma política ambiental que você vende aí um problema gigantesco, monstruoso, como se estivesse acabando com todas as cavernas, que, de fato, pela minha ignorância, não faço ideia de para que serve uma caverna, mas deve ter lá seu motivo ambiental que deve ser preservado e eu respeito, mas, de fato, a gente vê o Brasil sendo o tempo inteiro politizado por essas pautas ambientais, nos quais não se justificam na questão literal do meio ambiente, se justifica apenas na questão politizada. E se politizar um tema no qual eles transvertem, fingindo que estão protegendo o meio ambiente, na verdade estão fazendo política com o meio ambiente, que eu acho que é muito feio, muito errado, e joga o nosso país na pauta econômica e desenvolvimento econômico lá embaixo. Então é muito difícil você não só investir em um país que já tem um excesso de leis e uma dificuldade de burocratização absurda, mas também existe aí a sua insegurança na pauta ambiental, a partir do momento que você estando mesmo respaldado com toda a legislação a seu favor, vai vir aí um partido, vai vir aí uma vereadora, vai vir alguém aí, vai criar da cabeça dela um projeto de lei para poder fazer patrimônio, criar alguma coisa desse tipo, no qual você vai ser prejudicado. E o povo vai comprar a pauta, porque é uma pauta bonita, é a pauta verdinha, que aí está todo mundo, não, ela quer defender o meio ambiente, que nós estamos degradando e tudo. Só que, de fato, você vai ver, é só política. Não existe aí nenhum respaldo técnico para fazer essas defesas. Porque praticamente, da forma como é feito o país hoje, já as legislações que já restringem a questão do meio ambiente, que faz com que preserve o máximo possível o meio ambiente, já é o suficiente para se tornar uma das maiores do mundo. O Claré falou isso muito bem feito. Só que não é o suficiente. O Brasil, a gente judicializa, parece que aquele apelão perdeu, aí grita melhor de 3, não aceita a derrota. Ou então, simplesmente, faz essa manchete para enganar o povo e as pessoas se acharem aí que estão sendo protegidas por vereadores, prefeitos, partidos, pessoas que têm interesses políticos e não ambientais. E aí eu te pergunto, Rodrigo, no seguinte sentido, a gente, hoje, no licenciamento ambiental, você tem compensações, né? O Luiz Fernando até pode falar disso depois. Quando você vai, por exemplo, fazer um desmatamento necessário, você tem a compensação, né? Não é uma loucura, nós vivemos, de novo, a legislação das mais restritivas do mundo. Por que não pode ser assim também com caverna? Por que não pode pegar e compensar investindo numa caverna igual, que tem aquele ecossistema, que tem algo naquele mesmo sentido? Porque senão nós estamos deixando de trazer dignidade, avanços e redução da desigualdade social. É isso, gente. Claré, quando é possível fazer essa compensação, ela está prevista em lei, né? Você desmata uma área, você replanta madeira em outra área. Isso existe. Não sei se isso é possível com caverna, eu não sou paleontólogo, não poderia dizer isso. Mas o que eu penso a respeito desse assunto? Gente, independente da legislação brasileira ser uma das mais restritivas do mundo, o que eu queria entender de verdade é por que num país com 8.500.000 quilômetros quadrados de extensão, que tem uma densidade populacional de pouco mais de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado, o Brasil é o 182º país do mundo em densidade habitacional. A gente tem menos de 1% do nosso território ocupado com água, é 0,65% do nosso território ocupado com água. O resto é área. Não é possível que em toda essa área que sobra e que ainda está sobrando no Brasil, a gente não consiga acomodar grandes empreendimentos sem incomodar sítios arqueológicos, por exemplo. Não é possível. Mas Luiz, você não acha que todo lugar vai ter um problema igual? Mas o Luiz tem aí, cara, um problema que não é técnico, ele é um problema, na minha visão, ele é muito mais de cunho político do que técnico. Rodrigo, isso é o que a gente tem de impressão, que você tem de impressão, talvez seja a mesma até minha. Em alguns casos, eu não tenho dúvida. Nós falamos aqui sobre, por exemplo, a fábrica da Heineken em Pedro Leopoldo lá. Okay, a Heineken já decidiu tirar de lá e pôr em outro lugar, ela pode pôr em outro lugar, mas precisava ter tido esse problema com um negócio que está a quilômetros de lá, que não se sabe se vai realmente ter alguma consequência para o lençol freático e para os rios que passam nas cavernas, não se sabe se vai ter. O que eu tenho aí, só para concluir, Claré, para eu devolver a palavra para você, o que me dá uma péssima impressão nessa história toda, nessa queda de braço, é que eu acho que não precisa ter essa dicotomia. Você tem que destruir uma caverna, ou seja lá o que for, nós estamos falando de caverna, mas é um ponto, né?
dessa discussão. Só eu que fui honesto para falar que não sabe para que serve uma fábrica. caverna. Fui o único honesto aqui do programa. Não, mas peraí. Eu tenho que o Luiz Fernando. O arqueólogo, o paleontólogo vai saber te dizer. Tá bom, mas eu tô falando de nós quatro aqui, eu fui o único honesto do programa, que não serve. Não, gente, mas eu falei a mesma coisa, eu não sou paleontólogo. Peraí, eu não sou espeleólogo, né? Que é o de caverna, espeleólogo. Eu não sou espeleólogo. Eu não sei dizer para que serve. Mas certamente tem um motivo para ela estar incluída na lei ambiental. É óbvio, boa parte desse motivo pode ser político? Pode, mas não sou eu que vou dizer isso, nem você, Rodrigo. A gente tem essa impressão, eu tenho também. Nesse caso de Pedro Leopoldo, por exemplo, eu opinei dizendo que eu acho que ali foi uma questão muito mais política do que técnica. Só que, eu falei, num país com essa extensão territorial, não é possível que a gente tenha que fazer essa queda, esse cabo de guerra entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Eu não consigo entender por que tem que ter esse cabo de guerra, por que não podem ser as duas coisas juntas, tratadas de forma inteligente. Eu não consigo entender. Aí, desculpa, Clarel, eu te cortei. Não, é porque são assim, as coisas são assim, você está certíssimo, Luciano. O negócio é que vendem, que é uma dicotomia. Não é. O que você está falando já é a verdade. Então, por exemplo, vamos pegar especificamente esse decreto aí tão acusado e atingido. Ele só autoriza a exploração, não vou nem falar de compensação, que é outro assunto, em casos de interesse público. Então, vamos dar um exemplo prático que ele vai ajudar, que é essa BR-135, né, da Bahia, Minas Gerais, parece. Vamos dizer que o decreto não existisse. Ia ter que dar uma volta tão grande, isso ia ser mais o quê? Mais custo no bolso do pagador de impostos, ou na hora do pedágio. Então, assim, inviabiliza certas questões. Uma mineração, às vezes, só tem ali, não tem jeito de você tirar em outro lugar aquela riqueza ali. Então, assim, eu dei o exemplo da mineração e da estrada, porque são atividades de interesse público. Mas muitas vezes você não tem outra opção, ou a outra opção vai inviabilizar o negócio. E realmente, eu acho que a diferença que a gente tem que ter em mente é conservação e preservação. Preservação, gente, está por fora, é conservação. Senão a gente para o mundo e a gente começa a plantar coisinha e viver de pelado aí na rua. Eu fico só pensando, e eu até acho que as cavernas devem ter, sim, utilidades, e um espeleólogo, paleontólogo, arqueólogo, qualquer um desses segmentos da inteligência do homem poderão dizer muito mais para nós qual é a utilidade de uma caverna. Eu só fico imaginando se tem tanto interesse em tantas cavernas no Brasil, eu estou espantado. Nós queremos voltar aos primórdios, ao tempo do homem da idade da pedra lascada, para morarmos em cavernas. Eu não estou conseguindo entender essa obsessão por cavernas. Me parece uma coisa muito maluca isso. É igual, eu não posso construir a rodovia aqui porque tem a pererequinha azul de costinha amarela. Tem 5 exemplares no mundo, só estão ali. Eu não consigo entender isso, não consigo mesmo. Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu acho que existem, do mesmo jeito que eu conheço pessoas que têm uma preocupação muito grande com a conservação do meio ambiente, eu conheço muito ecobobo e ecochato. E isso é um problema muito ruim, muito triste para o desenvolvimento do país, porque você esbarra em teses que não são sustentadas, em teses que ficam o tempo inteiro um justificando a tese do outro para poder manter aquele ciclo de informação. Nós vemos agora, acabamos de ver isso agora, na discussão das mineradoras, por exemplo, no entorno de Belo Horizonte, um endurecimento de organizações não governamentais sem nenhum contexto, sem nenhuma propriedade, simplesmente pelo fato de endurecer um aspecto ambiental contrário a uma atividade. Isso é que me incomoda muito, mas me incomoda mesmo. Paulo, o que me incomoda não é esses políticos pegarem essas pautas ambientais para agariar voto. O que me incomoda é o povo ainda cair na lorota deles e achar realmente que, de fato, eles estão interessados em proteger alguma coisa que não seja os votos e a carreira política deles. E isso é o Brasil. Aqui a gente, para provar qualquer empreendimento, e o empreendimento para ser aprovado, eu não estou querendo enriquecer o dono da construtora, estou querendo gerar emprego para milhões de pessoas que trabalham nessas obras da mineração, quero gerar economia de forma eficiente, prática, seguindo a lei, de forma alguma, criando nenhum tipo de artifício para poder burlar leis. Já existem leis, repetindo, que são as mais rígidas do mundo no Brasil, que não precisa ir além, só que o que acontece? Como a gente já possui essas leis, acabam essa pauta ambiental para os políticos. Então, o que eles fazem? Eles querem piorar aquilo que já é difícil.
para poder ganhar voto e ter uma pauta positiva frente à opinião pública. É ridículo, é pobre e raso esse tipo de trabalho. E o povo ainda cai. Isso me irrita mais ainda. 3 minutos para terminar o programa. Vou aqui dar um giro pelas opiniões dos nossos ouvintes e espectadores pelo WhatsApp, claro, 31993169898. O Rodrigo do Morro do Papagaio diz: concordo muito com vocês, que as universidades, em sua maioria, também não têm ensino de qualidade. Mas as empresas ficam pedindo o tempo inteiro cursos superiores para tudo. É melhor ter uma educação deficitária e ter um emprego bom do que não ter, diz o Rodrigo, e ele está absolutamente correto na sua observação, porque está cheio de empresa aí pedindo para caixa de ponto de venda nível superior em administração. E cada vez mais o pessoal do RH fica aí pedindo essas coisas que não têm cabimento, exigências que não têm cabimento para funções que não deveriam ter tais exigências. Esse é um problema muito sério. Vamos lá. O Edson Ricardo de Almeida fala assim: quando as empresas mudarem a mentalidade, acho que vai melhorar essa questão. No Brasil, ultimamente, este desgoverno deu poder só ao empresário. Trabalha 16 anos na indústria automobilística e não tem o direito a mais nada. Quem está falando é o Edson Ricardo de Almeida. E, para finalizar, o Afonso Carlos, do bairro Funcionários, diz que procurou pelo site Our World in Data, só que está todo em inglês, exatamente. Gostou da dica? Bom programa, boa noite, Paulo Leite e os demais debatedores. Um abraço. É o Afonso Carlos, do bairro Funcionários, em Contagem. Diga. A Ana Raquel está dizendo aqui o seguinte: as cavernas exercem importante papel no armazenamento estratégico de água com a carga e recarga de aquíferos. E o Rodrigo Moreira, dizendo que o turismo nesses ambientes poderia gerar muito mais empregos do que fechar uma caverna. A questão é a seguinte, Paulo, você perguntou, não sabe por que a obsessão com caverna. Eu acho que a caverna é o fogo na árvore do ano passado, que é a vacina do final do ano, é a pegada para se ter a discussão e se colocar uns contra os outros. Assim, é uma discussão sem fim, que não tem nada a ver com a questão técnica. A gente admite que ela não entende de caverna, acho que a questão não se limita à caverna. A caverna é só a pegadinha, é só o pontinho, como o Rodrigo muito bem falou. É a bola da vez, né, Luiz? É a bola da vez para se trazer essa dicotomia. É isso aí. A bola da vez é terminar o programa, porque já estão me dizendo aqui que nós temos só 1 minuto para conversar. E hoje nós falamos muito, opinamos muito, só que a gente gosta de alertar sempre ao ouvinte, ao espectador, que nós aqui não temos opiniões definitivas, cristalizadas. O que nós fazemos aqui é demonstrar a nossa opinião. Você aí para frente é que vai expandir, discutir, conversar e chegar à sua conclusão. Se a sua conclusão chegar na mesma que nós chegamos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo conforto e pela audiência. Bom, diga lá, rapidinho, 1 minuto. Paulo, rapidamente, é só porque eu não gostava de caverna, depois dessa informação aí da nossa ouvinte, eu já passei a gostar de caverna, olha só. Você está hoje com a cara dragão da caverna. Vamos lá, terminando aqui o 98 Talks, um resumo das notícias do dia, sempre com oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Quem está na Rede 98 fica com o Arena 98, Everton Guimarães, Léo Gomide, Vinícius Grisse. Quem está na Rede Mais HD fica com o Jornal da Record. Até amanhã com mais uma edição do 98 Talks, às 7 da noite. Termina aqui 98 Talks.